Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Vejamos agora as palavras de Paulo acerca da natureza e origem espirituais de Jesus, da sua posição espiritual com relação a Deus e ao vosso planeta, da natureza do corpo que ele revestiu para aparecer na terra e desempenhar a sua missão terrena. Coisas todas essas veladas para aquele apóstolo como para todos os outros, pela letra da revelação hebraica, pela da revelação do anjo a Maria e a José e pela das palavras do Mestre. Por inspiração dos espíritos superiores que o assistiam e guiavam no desempenho da sua missão, Paulo disse tudo quanto devia dizer, a fim de que o que tinha que ser se verificasse, e o disse de maneira que, de um lado, servisse àquela época, preparasse e realizasse a transição cuja necessidade, motivo e fim já vos explicamos, e que se ia efetuar conforme se fazia mister, de acordo com a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, pela era cristã sob o império e o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre. E de outro lado, estabelecesse as bases, os elementos e os meios da revelação então futura, e que nos tempos preditos por Jesus havia de progressivamente explicar pelo Espírito da Verdade, segundo o Espírito que vivifica, tudo o que estivesse oculto e mantido sob o véu da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre. Dentro dos limites em que lhe cumpria desempenhar a sua missão terrena, Paulo ignorava e tinha que ignorar a natureza e a origem espirituais de Jesus, sua posição espiritual com relação a Deus e ao vosso planeta, e a natureza do corpo que revestira para fazer seu aparecimento e sua passagem pela terra. Tinha Paulo que ignorar tudo isso, porque aos homens só é dado aquilo que podem suportar, e porque só a revelação predita e prometida do Espírito da Verdade deveria, quando eles se houvessem tornado capazes de a receber, pôr a descoberto o que estava oculto, dar a conhecer o que era secreto, iniciando-os nos segredos de além-túmulo. Para aquele apóstolo, como para todos os outros discípulos e para a multidão, Jesus era um ente excepcional que a inteligência humana não sabia definir, que tinha sob o véu da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre, uma origem e uma natureza ao mesmo tempo humanas e extra-humanas, divinas. As crenças que durante e após o desempenho da missão terrena do Mestre se desenvolveram segundo os preconceitos, as tradições, a letra da revelação hebraica e da do anjo a Maria e a José, em face e por efeito da obra daquela missão, de acordo com o estado das inteligências, as necessidades e aspirações da época, é que haviam de levar os homens, com o caminhar dos tempos, a ver em Jesus Cristo um homem tal como os do planeta terrestre, quanto ao invólucro corporal, e um Deus como Filho de Deus, encarnado no seio de Maria Virgem, uma parte destacada de Deus, embora inseparável dele, igual a Deus. Mas tendo que ser transitórias essas crenças,
preciso era que se preparassem as bases e os elementos da futura revelação do Espírito da Verdade, destinada a explicar, sob o império do Espírito, segundo o Espírito que vivifica, despojado da letra o Espírito, a dupla revelação hebraica e messiânica, a necessidade, o motivo e o fim de ambas, assim como a necessidade, o motivo e o fim da obra da missão terrena de Jesus Cristo e da obra da missão dos apóstolos. Estando tudo então preparado e previsto, desde longos séculos, com o fito do progresso humano, como condição e meio de realização desse progresso, quer relativamente ao que havia de ser transitório e circunstancial, mas necessário sob o véu da letra como preparação, quer relativamente ao que havia de ao mesmo tempo conter as bases, os elementos e os meios das revelações progressivas que se seguiriam, Jesus era filho de Davi, segundo a letra da revelação hebraica, que semelhantemente à revelação do anjo a Maria e a José, tinha o que sempre se verifica, seu sentido oposto. Essa origem e essa natureza humanas de Jesus, eis como o apóstolo Paulo as proclama. Dá-o como segundo a carne, provindo dos patriarcas, pais dos israelitas. Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículos 3º, 4º e 5º. Como provindo, pois, da vossa humanidade, sujeito, portanto, à morte, como vós, morto pelos pecados dos homens e ressuscitado. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13 a 16. E Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 34. Que é o homem, pois que Deus se lembra dele? E que é o filho do homem, pois que o visita? Deus o tornou um pouco menor do que os anjos, o coroou de glória e de honra, por causa do sofrimento da morte, tendo o mesmo Deus querido que ele por todos morresse. Porque bem digno era de Deus, para quem e por quem todas as coisas são, que querendo conduzir à glória muitos filhos, consumasse, aperfeiçoasse pelo sofrimento aquele que havia de ser o chefe e o autor da salvação deles, e ao qual Deus sujeitou todas as coisas, pondo-as debaixo de seus pés. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 6º e 7º, 9º e 10º. Neste ponto, temos aqui a nota de rodapé. Aquele que seria o próprio Deus, como parte destacada deste, embora inseparável dele, igual a Deus, destinado a se consumar, a se aperfeiçoar pelo sofrimento e feito um pouco inferior aos anjos. Palavras são estas ditas para aquele momento, transitórias, necessárias então a uma humanidade que se achava na infância, a homens materiais, que não podiam compreender outros sofrimentos que não os sofrimentos físicos. Palavras necessárias, tendo-se em vista o progresso humano, a preparar e conduzir os homens pela letra, ao Espírito que vivifica, a reconhecerem mais tarde que Jesus não era nem homem do planeta terreno, mortal, sujeito à morte humana, nem Deus. Voltando agora à leitura das palavras do apóstolo Paulo, em como ele proclama a origem e a natureza humanas de Jesus, temos na sequência a Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 16 e 17, e 13 e 14,
que resumidamente dizem: ele se tornou não o libertador dos anjos, mas o libertador da raça de Abraão. Eis porque importava que fosse em tudo semelhante a seus irmãos, para ser perante Deus um pontífice misericordioso e fiel no seu ministério, a fim de expiar os pecados do povo, pois é das penas e sofrimentos mesmos pelos quais foi tentado e experimentado, que ele tira o poder de socorrer os que também são tentados. Como, pois, os filhos que Deus lhe deu são de uma natureza mortal, composta de carne e de sangue, ele, por isso, participou dessa mesma natureza, a fim de destruir pela morte o princípio da morte, isto é, o diabo. Essas palavras foram de atualidade para aquela época e para as gerações que se seguiriam até aos vossos dias. Foram transitórias e preparatórias do advento do Espírito. Foram elas que trouxeram à humanidade a era que diante de vós se abre, do cristianismo do Cristo, a era espírita, em que o Espírito da verdade vem da letra das revelações hebraica e messiânica, da obra da missão terrena de Jesus e da dos apóstolos, tirar o espírito. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.